Olá, amados pais e graça em Cristo Jesus. Hoje continuaremos o estudo de quarta-feira que iniciamos, quarta-feira passada. Estamos dando continuidade. Estamos falando sobre Isaías capítulo 9, versos de 1 a 6. Eu quero ler um texto, preste bem atenção. Se tiver com a Bíblia do lado, abra a sua Bíblia também, Isaías capítulo 9, versos de 1 a 6, e vamos ler e dar sequência a esse período desse estudo que nós estamos falando sobre o que é Natal. Então vamos olhar a definição de Natal, o propósito de Natal, de Deus para nós. De nós para Deus é muita esperança, é paz, alegria, felicidade muito presente. Isso é de nós para Deus. Mas qual o propósito de Deus para conosco em relação ao Natal? Qual o ambiente, os ambientes pelos quais foram anunciados? Todos não tem jeito, não é? Você vê Natal sendo anunciado lá em Gênesis 3,15, chamado de proto-evangelho. Mas eu quero me dedicar aqui a 732 a.C., continuar falando sobre o profeta Isaías, sobre a profecia que ele dá de Jesus como Salvador, como Rei, como Príncipe eterno. Então vamos lá. Isaías capítulo 9, versos de 1 a 6, diz assim: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentastes. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimados, servirão de pasto para o fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vamos orar. Pai querido, nos ajude e nos abençoe, que essa continuação de estudo nos faça entender, ó Pai, que Natal é a promessa de salvação. Natal é a certeza de paz em Cristo Jesus. Natal, Pai querido, é o esclarecer, clarear as ideias, no sentido em que não há nada na nossa vida que possamos viver, nenhuma treva, nenhum tumulto, nenhuma dificuldade, que Jesus não possa ser para nós paz. Por isso clamamos ao Senhor, que o Senhor nos permita viver a cada dia com a certeza do Emanuel, do Deus conosco. Rogamos isso em Cristo Jesus. Amém. Queridos, falamos na quarta-feira passada sobre esse primeiro verso, falando da terra que estava aflita, falando ali da terra de Naftali, de Zebulon, onde fala aqui que essa terra que era desprezada, que ao final um tempo seria conhecida como Galiléia, era conhecido como Galiléia dos gentios, seria conhecido de uma nova dinâmica. Para um povo que estava ali sofrido, desprezado, Isaías está dizendo que para esse povo haverá um futuro. Falamos também que no verso 2 que esse povo que andava nas trevas ou vivia na opressão, vivia com vexame, vivia com dificuldade, eles viviam na região da sombra e da morte, e Davi usa isso lá no Salmo 23 para mostrar, exprimir essa ideia que o povo estava sofrendo de opressão, de luta, de dificuldade, de escravidão, de escárnio, de desprezo, onde todos os seus valores morais, espirituais iam por terra cada vez que o inimigo invadia. E talvez seja por isso que Isaías insiste tanto com o rei Acais. Rei Acais não queria nada com Deus. Por mais que Isaías houvesse insistido com ele, não, peça um sinal do céu, peça um sinal da terra, Acais queria uma aliança com os assírios, tentou, e no final ele se deu mal. Se deu mal porque aquele homem optou muito mais por uma aliança no homem
do que por uma aliança com Deus, por mais que Deus lhe insistisse por um sinal. Então, quando nós olhamos aqui, a partir do verso 3, nós vamos observar isso, que Deus está mudando o contexto. A promessa de Deus para um Salvador começa a dar aqui para o povo que Deus lhe tem multiplicado a alegria, né? Tem aumentado a alegria, tem multiplicado o povo, dando prosperidade. E ele vai estar mostrando assim, Isaías falando, sendo boca de Deus, falando para aquele povo que estava sofrido, passando por opressão, em poucos anos, não mais que uma década depois dessa fala de Isaías, o povo de Israel, o povo do norte, iria em 722, iria para o cativeiro, iriam sofrer. Mas mesmo assim, olha a promessa que Deus tem para seu povo. Fala lá no verso 3 que tem multiplicado o povo, tem multiplicado a alegria. E está falando que essa alegria seria como aquela alegria do tabernáculo, quando as pessoas saem para fazer a grande colheita, e aquela colheita, eles conseguem ver na colheita a bênção, o zelo, o cuidado de Deus. Então entramos aqui no verso 4 em diante, que é a nossa perspectiva. O verso 4 vai mostrar justamente essa situação desse novo reinado. Lembre-se que nós temos um cetro do inimigo, nós temos aqui os sírios, depois os assírios, temos midianitas, filisteus, quer dizer, tem todo um emaranhado de povo que vem em Israel para assolar, vem para o povo de Deus para pisotear, para desprezar, para oprimir. E não só naquela época, hoje também o povo de Deus segue pelo mesmo caminho, o caminho de perseguição, de ódio, de desprezo. Não é assim? Não é assim com a sua vida? Basta você falar para os vizinhos que é crente, já não é uma carinha diferente. Esse povo se acha melhor que a gente. Não é isso. Então, de uma certa forma, está associado. Isaías não está falando só para Racais, aqui, só para o reino de Judá, aqui, mas está falando para todo mundo, um povo crente de uma forma geral. Ele diz, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Observe aqui que há uma promessa aqui, que Deus estaria em Jesus, fazendo com que aquele jugo de Israel, que eles haviam carregado há tanto tempo, aquela canga, sabe, aquele peso, onde ele está falando que isso iria acabar. Que a vara, que é aquele chicote que sempre diz para o cidadão, você está errado, faça o certo. E isso parece que esse chicote nos acompanha até hoje. Ele está falando também do cetro. Olha como são 3 símbolos, 3 sinais de opressão. Você tem jugo, você tem a canga ou as algemas, você tem a vara, a opressão, ainda tem um cetro. O cetro é o mando do rei, é o mando do inimigo dizendo açoita, bate, escraviza esse povo. E é justamente o que a gente vê com o pecado nos nossos dias. E a gente sabe que em relação ao pecado, o diabo tem tido um cetro muito duro, muito cruel em cima do seu povo. Ele vai caminhar um pouquinho lá, um pouco mais, o verso 5 ele diz assim, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimados, servirão de passos ao fogo. O que é que nós olhamos aqui? E se você pega o verso 1, falando da terra aflita, da terra que continua na obscuridade, é uma terra falando ali mais ao norte, da nação, do povo, que aquele norte era onde os inimigos entravam e assolavam e desprezava, e matava, assassinava o povo, desprezava, abusava do povo. E a promessa está dizendo de Isaías aqui, que para essa terra Deus tinha uma promessa. Agora no verso 5 ele está concluindo a promessa, ele está falando sobre a guerra, sobre os guerreiros, toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, ele está dizendo assim que vão para o fogo, que aqui as botas militares e todas as vestes manchadas de sangue, todo o equipamento de guerra não será mais necessário, que esse poderio mundial, que causava a injustiça e a violência que tem causado, Isaías está falando que basta, não haverá mais opressão, não há mais um jugo opressor, não haverá mais sofrimento, não haverá um cetro injusto para o povo de Deus. E essa promessa está justamente lá sobre o Emanuel,
o reino da paz, proclamado ali no capítulo 2, verso 4, que ele julgará entre os povos e castigará as nações. Ele está estabelecendo a paz de Deus, não a paz dos homens. A paz dos homens, ou a paz nos homens, diz respeito a você estar em paz, mesmo que outros sofram com isso. E Deus está dizendo que essa paz não é dele. A paz que ele está estabelecendo é uma paz de justiça. E justiça não pende para um ou para outro lado. A paz dos homens, sim. E é isso que Isaías está prometendo para nós. Estamos no período de Natal, nós ficamos tão nostálgicos, nós enfeitamos as casas, temos luzes coloridas na porta, colocamos guirlanda, colocamos um montão de coisa, dando a ideia de esperança, de prosperidade. Todos nós queremos isso. Mas Isaías está dizendo para aquele povo que sofria, um povo que era discriminado, que havia um inimigo, que o inimigo estava ali oprimindo, e que o seu governante Acais, que tem a oportunidade de buscar em Deus uma solução para os problemas, Acais vai mostrar que é como qualquer rei humano, ele está preocupado consigo mesmo, ele não quer aliança com Deus, ele quer aliança com os homens. Natal não é isso. Natal para mim, para você, deve ser esse anúncio de o fim da opressão, o fim do chicote, o fim do cetro inimigo, o cetro injusto e o estabelecimento de um novo reinado. É por isso que em Jesus tudo isso acaba, porque não haverá mais jugo, não haverá mais vara, nem cetro inimigo, muito menos guerreiros, né, todos manchados de sangue, ou sinal aqui dos opressores invadindo e matando. Ele diz que esse sistema de guerra, de estabelecimento de paz, ou estabelecimento de reinado vai acabar. Isso tudo vai ser queimado pelo fogo. Ele está dizendo aqui que haverá um novo reino que não será mais conquistado por guerras, por lanças, por máquinas de guerra. A paz hoje vai ser estabelecida. Isaías mostra que essa paz seria estabelecida não por armas de guerra, mas pela paz que só Jesus pode dar. Hoje, nos nossos dias, as nações se enchem de armamento nuclear para estabelecer a paz. E que paz é essa? É a paz da ameaça. Se você não acabar com isso, eu tenho armas nucleares. Para os nossos dias, a gente poderia dizer, eu tenho armas químicas, eu tenho armas tóxicas, eu tenho armas biológicas. Então, para se estabelecer a paz nos dias de hoje, você se arma. Jesus está dizendo que essas armas não servem para ele, que ele vai estabelecer uma paz que seja eterna, uma paz que seja constante, e essa paz é o povo sendo liberto de Deus de uma opressão do mundo, da carne, do pecado, do diabo. E Jesus está sendo prometido em Isaías que ele seria essa paz. E aí entramos aí no verso que tão conhecido, tão querido de todos nós, que é o verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aí, quando nós vamos olhar essas questões, nós precisamos entender um pouquinho sobre isso, o que ele está querendo dizer aqui para nós. Observe que ele está falando aqui que o vidente Isaías está descrevendo o que foi dito lá no capítulo 7, verso 14, quando ele vai falar que vai haver um menino de uma virgem, e o seu nome será Emanuel, que é Deus conosco. Agora ele pega aquele Emanuel e Deus conosco, e vai traduzir aquele nome em alguns adjetivos sinônimos desse nome do Emanuel, o Deus conosco. Então ele começa dizendo aqui que ele é o maravilhoso conselheiro. Mas olha que essa ideia de maravilhoso é extraordinário, difícil de compreender. E para alguns esse maravilhoso quer dizer sobre-humano, além de uma capacidade humana de entendimento. Então o maravilhoso conselheiro está envolvido em algo que é soberano, que está acima de mim, acima de você, acima de qualquer homem, acima de qualquer principado, acima de qualquer potestade. O maravilhoso quer dizer que é extraordinário, difícil de entendimento e também difícil de aceitação. Depois vai falar que ele é
também chamado de conselheiro. É maravilhoso o conselheiro, ou seja, alguém que tem conselhos que vai muito além dos conselhos desse mundo. Além, é aquele que tem a capacidade de falar sobre paz, muito além daquilo que o mundo pode falar sobre paz. É aquele que pode falar sobre Deus vencendo as nossas lutas, lutando as nossas batalhas, muito mais do que palavras humanas possam dizer isso. E ele está dizendo que ele é um maravilhoso conselheiro, porque os seus conselhos não têm falha, os seus conselhos não se inclinam para um lado ou para o outro, os seus conselhos se originam de Deus, é isso que ele está falando, em que ele aqui é um maravilhoso conselheiro. Sabe por quê? Não há nenhum governante, nem ninguém que queira servir a Deus que não possa e não deva ser consultado por ele, que é o maravilhoso acima de todas as coisas. Qualquer um que se submete a Deus precisa tê-lo como um maravilhoso conselheiro. Deus é aquele que, diante de qualquer luta e dificuldade que eu e você passamos, ele precisa ser o nosso conselheiro. E aqui dito como maravilhoso conselheiro. Depois fala que ele é Deus forte. Deus forte aqui, essa palavra está justamente dando a ideia de forte, heróico. É aquele forte que venceu, o fraco perdeu. Jesus fala que ninguém pode reinar se primeiro não entrar na casa do valente, amarrar o valente e desfrutar de seus despojos. Antes havia um valente na nossa vida, que ele nos escravizava. E Jesus é aquele Deus forte, é aquele Deus homem que veio e tomou das mãos de Satanás o que o nosso pecado havia proporcionado para ele. Jesus então resgata com o seu poder a nossa relação com Deus e ele leva sobre si tudo isso. Então ele é o Deus forte, porque ele é aquele que pode vencer todo o poderio do inimigo. Depois fala que esse Deus só pode ser forte se ele for aquele Deus que recebe, ou Jesus sendo Deus forte, aquele que recebe de Deus todo o conselho. Ele diz que a minha vontade é fazer a vontade do Pai. E isso ele está demonstrando que ele só pode ser um Deus forte se ele se submeter à vontade, à palavra do Pai. Jesus, quando veio, ele não veio e fez o que ele quis, mas ele veio cumprir a palavra, e a palavra é o mandamento, as maravilhas escritas, é o conselho escrito de Deus. Então esse Deus forte, que a Bíblia fala de Jesus, ele é forte porque o poder dele está acima de qualquer poder. Mas ele é Deus forte também, porque ele buscou e busca conselho no seu Pai, que é conselho no Senhor. E nós vamos olhar justamente isso. Depois olhamos um quarto nome que vai falar de Pai da Eternidade. Por que Pai da Eternidade? Pai da Eternidade, o Pai é aquele que criou a própria eternidade, ou que possui a eternidade. Ele é Pai porque se refere a seu povo. Observe que ele é Pai da eternidade, que ele criou a eternidade, não havia nada. Deus do caos ou do nada fez tudo acontecer. Ele é chamado de Pai da eternidade. É Pai da eternidade porque ele começou tudo. Tudo não começou com o Big Bang, tudo começou em Deus. Big Bang pode ser um detalhe nisso, mas Deus é aquele que incentiva, que inicia, que dá o start de todas as coisas. Natal é justamente isso. É eu saber disso. Natal é eu saber que é um Deus conosco, que Ele é um maravilhoso conselheiro. Natal é saber que eu estou com lutas, com dificuldades, não sei que caminho tomar. Então eu sei que há um Deus que foi, por amor, entregou seu Filho Jesus Cristo para nos dar conselho. O conselho está na palavra, em tudo que Jesus fez. Jesus é um maravilhoso conselheiro porque Ele morreu, Ele ensinou o caminho para nós nos achegarmos até Deus. Ele é Deus forte, porque Jesus, Natal, não precisa ser visto como uma mera criancinha numa manjedoura, enquanto tem um Papai Noel dizendo ho, ho, ho. Não! Jesus é aquela criança, mas é aquela criança que era o próprio Deus, e que em tempo oportuno Ele se exaltaria diante de tudo e de todos. Ele é o Deus forte por isso. Ele é Deus forte, Ele é Natal. Ele quer ser o Deus forte na sua vida e quer nascer como um Deus de poder na sua vida, para que as suas trevas, sua dificuldade, sua luta não possa perdurar.
Depois ele diz que ele é Pai da eternidade, é tanto Pai da eternidade, mas também é Pai do seu povo, é meu Pai e seu Pai. No Salmo 68, 5, vai falar que ele é Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. É isso que está falando Pai da eternidade. Pai da eternidade é porque a sua paternidade é perene, ela é constante. Esse Pai amado não é Pai só num dia festivo, só no dia de Natal, que ele é aquele Deus bonzinho. Não. Ele é o Pai da eternidade. É aquele seu Pai eterno. É um Pai que não se cansa de ouvir o seu choro, o seu lamento. E hoje você pode estar chorando, lamentando, reclamando de alguma coisa. Esse texto está dizendo sobre esse Pai da eternidade. Um Pai que precisa ouvir os seus filhos conversarem com Ele. Está dizendo que esse Pai é um Pai da eternidade porque Ele tem poder para todas as coisas. Se Ele é um Deus que fez todas as coisas e te colocou nessa terra, Ele fez todas as coisas para que você desfrutasse disso tudo e pudesse olhar e perceber que tudo isso é um presente de um Pai que te ama. Deus não te abandonou. Deus não está surdo em relação a tudo que você pede e clama a Ele. Deus está presente. Natal é a lembrança, é trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Natal é entender que nessa data nasceu o Salvador da humanidade. E aí cantamos noite de paz, noite de luz, tudo dorme em derredor. Mas no nosso caso não. Jesus, tudo em derredor havia caos quando ele nasceu. O mundo estava em caos. E é por isso que ele recebe esses títulos de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E ele fecha isso dizendo, o texto de Isaías sabiamente diz que ele é o príncipe da paz. Ele está falando aqui que todos os nomes vão comungar nisso. E aqui ele está dizendo que é aquele que estabelece mais uma vez a paz. É a paz que Acais precisava e foi buscar nos braços dos assírios. E o que ele recebeu com isso é que os assírios vieram, assolaram, fizeram dele inimigo e ele teve que pagar impostos, teve que sofrer e ficar escravizado. Foi essa paz que Isaías diz para Acais. Acais crê em Deus. E o rei Acais não quis crer em Deus. Ele viu a solução nos homens mais fácil, mais perto. Não quis por um momento abrir o seu coração e conversar com Deus. É por isso que Isaías vai dar esses atributos desse Emanuel, desse Deus conosco, dizendo dessas qualidades que Acais precisava. Acais ali precisava de um conselheiro bom para dizer: só Deus dá paz. Acais precisava de alguém que pudesse apresentar Deus como um Deus justo, todo-poderoso, como um conselheiro que ajuda, como um Deus forte, o Pai da eternidade. Acais não viu, não conseguiu enxergar, por mais que Isaías, o profeta, a boca de Deus ali pudesse falar. Ele não entendeu e não quis entender. E aqui culmina em Isaías então dizendo que ele era o príncipe da paz. Essa paz aqui, ela pode ser resumida de uma salvação completa, total, de uma bênção e felicidades eternas. Príncipe da paz é porque ele estabeleceu a paz. Não é porque ele deu a paz no momento, mas ele vem estabelecer de fato, de verdade, uma paz para toda a raça humana. Ele diz nessa paz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso é Natal. Isso é a paz que Jesus veio oferecer. Isso é o que Isaías estava ensinando para mim e para você. É essa paz. E qual a dificuldade a gente entender isso? Por que a gente fica tão cego no Natal de enxergar só árvore, enfeites, Papai Noel, doces, que mais? Panetone, peru, chocolate, enfim. Todas essas guloseimas são ótimas. Mas elas devem ser acessoriais no sentido do Natal, não coisas primárias, não coisas essenciais. Elas devem ser secundárias, porque Isaías está mostrando para aquele rei, mostrando para aquele povo, para mim, para você, que anda em trevas,
que Jesus é luz do mundo e nele não há treva alguma, que ele é aquele que quer estabelecer a paz. Essa paz que Isaías está dizendo não é a paz só para aquele reino. Acais morre e depois vem um filho, e depois o filho tem períodos bons, depois morre, depois vem um ruim, depois vem um rei bom, depois um rei ruim. Não é isso. Não são esses pontos medianos na vida do ser humano. Mas Isaías está dizendo que Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo, nós teremos toda a salvação, toda a bênção, toda a felicidade. Isso é paz. Em Jesus Cristo, paz é salvação. É paz de uma vida de escravidão do pecado. Para Isaías, Jesus Cristo é a paz porque ele é a bênção vindo de Deus, é o presente, é a unção de Deus para a sua vida. E Isaías vai falar que essa paz é felicidade, como foi mencionado ali no verso 3, que em Jesus Cristo o povo tem multiplicado e a alegria lhe aumentaste. Essa alegria só pode ser recebida, percebida, entendida quando Jesus habita no coração do ser humano através do Espírito Santo. E é isso que está falando sobre o príncipe da paz. Jesus não veio trazer paz ao mundo. Jesus veio trazer paz à sua igreja. Jesus veio trazer paz às pessoas que o aceitam como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que ele está dizendo aqui sobre paz. E essa paz é de um reino que vai abranger todo o mundo. Esse reino de Jesus é o reino eterno. Ele não se limita a cerca, não se limita a arame farpado, arame liso, cerca geográfica. O reino de Jesus não tem fim. Essa paz de Jesus não tem fim. É a paz que ele estabelece na minha e na sua vida. Zacarias 9:10 diz assim: seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. É esse novo reino que está sendo proposto no Natal. É um reino de paz, alegria e esperança. Paz, alegria e esperança em um Salvador. Natal é Jesus Cristo nascendo na vida de muitos que se encontram em trevas, em muitos que se encontram em uma vida que está vivendo na região da sombra e da morte. Sabe o que é isso? Região da sombra, da morte, é uma situação de vida onde não há mais esperança, não há mais expectativa. Onde aquelas pessoas que passam por uma luta no coração, uma luta na cabeça, na mente, que não sabem o que fazer, que buscam remédios e buscam soluções em todos os meios e não conseguem ter paz. Salvação, Isaías está propondo. É esse Jesus sendo entregue a sua vida na audição dessa mensagem, como muitas outras que você irá ouvir. Salvação é o entendimento de que você vive uma vida desgraçada, uma vida sem graça, sem a graça, sem o presente de Deus. E esse Jesus que está sendo dito aqui, ele quer te dar o conselho, o melhor conselho. Isaías está nos dando o melhor conselho. E o melhor conselho é: siga o melhor conselheiro, siga Jesus Cristo. Ele é aquele que pode estabelecer na minha e na sua vida princípios de paz. Ele é o maravilhoso, é aquele que pode te tirar dessa situação em que você está. Situação terrível, ele pode te tirar disso. O texto diz que ele é um maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte. O seu problema, a sua dor, o seu sofrimento, Jesus é muito mais forte que isso. Basta que você entenda que Natal é a oportunidade que você está tendo de clamar por socorro a Jesus, que ele é muito mais forte que você, muito mais forte que a depressão, muito mais forte que a ansiedade, muito mais forte que o desespero, muito mais forte que a desesperança, muito mais forte que a sua doença, muito mais forte que a sua incredulidade. Ele é muito mais forte que até aquilo que você nem imagina ser. Jesus é aquele que quer estabelecer o seu reinado na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Jesus é aquele que quer ser o príncipe da paz, reinando no seu coração. O reino de Jesus não é físico, não é terreno. O reino de Jesus
é o coração de todos aqueles que o amam e o aceitam de fato, de verdade. Para concluir a minha fala, queridos, pense nisso. E quando você ler a Bíblia, saiba que é um maravilhoso conselheiro te ensinando através da leitura da Bíblia. Que ali há um Deus forte, um Deus que quer mostrar para você que não há nada, nem ninguém na sua vida que seja suficiente para te afastar do amor dele. Mas ele é príncipe da paz e o seu reino é eterno. E ele quer que esse reino seja estendido também ao seu coração. Por isso, aí na sua casa, curva a sua cabeça, fale com Deus, ore. Não sei orar é conversar com Deus. Converse com Deus, fale dos seus problemas, fale da luta, fale das suas perdas, fale da sua lamentação, fale a Ele sobre as suas dificuldades que você tem enfrentado, seja na família, com os filhos, com o esposo, com a esposa, no trabalho, suas frustrações nos estudos, sua frustração no trabalho, fale das perseguições que você tem sentido, fale para Deus que você não aguenta mais, que você precisa de alguém que tome conta da sua vida e peça para Jesus Cristo ser esse alguém que toma conta da sua vida. Vamos orar nisso, vamos orar pedindo que Jesus possa nascer no seu coração e vamos pedir que o Natal na sua vida aconteça hoje. Vamos orar. Pai querido e Pai santo, queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor porque a Bíblia foi escrita para nos apontar o caminho de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Ajuda-nos. Nos faça entender que Isaías, há 700 anos antes de Jesus, estava escrevendo algo que nós hoje iríamos ler, iríamos ouvir. E esse algo que iríamos ler e ouvir é que Natal é o nascimento de Jesus Cristo, como estabelecimento do principado eterno de Deus na terra sobre a vida dos homens. Esse príncipe reina em todos os locais, em cima nos céus, aqui embaixo na terra e muito abaixo dessa terra. Em qualquer domínio é esse Jesus que reina. Até mesmo no inferno é Ele que reina com seu poder. Por isso nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que Ele visite esses corações que porventura estão precisando de um novo rei na sua vida, de um novo cetro, de um novo domínio na sua vida, e que o Senhor tenha a oportunidade de vir a esses corações e amá-los incondicionalmente, que eles entendam esse amor, e assim o Senhor possa reinar de fato na vida deles. Que o Senhor ensine a todos aqueles que estão nos assistindo que Natal é a propaganda, a propagação, que é o anúncio do nascimento de Jesus Cristo na vida de todos aqueles que o aceitam como Senhor das suas vidas. Que quando pensarmos que Natal é só essas festividades que o mundo apresenta, que o Senhor nos mostre que isso é apenas uma futilidade, banalidade. Natal só tem sentido pregado nas mídias, quando se refere de fato ao que ele realmente é, o nascimento do Salvador da humanidade. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus te abençoe e que Deus te abençoe. E que nesses momentos festivos, lembre-se que Jesus Cristo quer fazer morada no seu coração e assim você possa entender de fato o que é Natal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.